eu acabei essa fase, eu percebi que eu não liberei nada. Então eu pensei, tá, eu vou ter que repetir ela de novo para liberar mais ursos. Então foi isso que eu fiz. Iniciando a fase, eu já estava preparado para pegar mais ursos. Porque eu já tinha tipo que passado da fase. Chegando nesse tipo de templo, eu me deparei com um urso, que já era o esperado, porque não lembro se vocês sabiam que eu tinha visto um bloco de urso aqui. Então já fica fácil de saber que tem um urso aqui, né? Quando olhei melhor, vi que na outra parte do templo, que tem esses pilares, tem uma chave lá em cima. Então eu tentei dar a função de bundada aqui, mas não deu nada. Então eu fui subindo os pilares. Pegando a chave, eu já sabia o que fazer. Eu só tinha que libertar o urso que estava preso na jaula. E o nome dele é Alexandre. Deve ser muito bom se chamar Alexandre. É um nome legal. Logo depois eu já fui para o vilarejo, porque eu sabia que tinha alguns ursos lá. Então eu já fui para lá. Eu tinha achado o urso, mas não tinha achado a chave. Então eu tentei procurá-la. Mas estava difícil de achá-la. Aí que finalmente que eu percebi que a chave estava tipo que no teto de um prédio. Então ficou bem fácil de pegá-la. E aí era só chegar no urso e libertá-lo novamente. E aí eu vi que o nome dele era Amos. Também é um nome um pouco legal, mas não é tão legal como Alexandre. Fala sério. Então eu fui para uma parte que eu não tinha explorado, a torre. E aqui logo de cara eu já encontrei um urso. Então eu pensei, a chave desse urso deve estar em cima da torre, então vou escalá-la. E era isso que o objetivo dessa torre, é escalá-la. Porque já dá pra ver, isso tá bem óbvio, porque tipo, já tem várias plataformas para escalar. Chegando em outro nível da torre, eu encontrei vários pilares bem finos que eu tinha que escalar. Não é muito difícil escalar essa torre, mas a última vez que eu joguei esse jogo era muito difícil. Então eu desci com estilo, dando uma barrigada que foi parado por uma divisória da torre. E era só achar o urso e libertá-lo, aquela história. Aí eu vi que o nome dele era Numerobs. Definitivamente esse nome não legal. Então eu fui para outra parte que eu não tinha explorado. É a muralha. Olha que legal, tem até uma muralha aqui. E logo de cara eu encontrei essa sala que não tinha nada. E eu pensei, como eu vou chegar do outro lado? Mas aí quando eu pisei nesse botão, ficou bem claro o que eu tinha que fazer. Eu só tinha que andar pelo caminho invisível. Esse caminho não é muito difícil, é só você ter uma memória boa. Chegando no fim, eu subi essa escada aqui, que é meio desbalanceada, porque eu subo e parece que nunca acaba. E chegamos no fim da muralha. Aqui tem outro templo desses destruídos, e aqui tem algumas múmias. Essas múmias são bem chatas. Indo mais longe, eu achei uma chave em cima da cabeça desse urso. Então é só subir no urso e pegá-la. Mas aí que vem o problema, porque eu não fazia a mínima ideia onde estava esse urso. Mas aí, dessa vista da estátua, ficou bem óbvio onde estava o urso. Aí eu pude ver que o nome dele era Ramses. Também não é tanto legal quanto o Alexandre, né? E aí eu pude ver outro urso, enjalhado. Eu não sei o nome dessa palavra. E eu pude ver uma placa. E olha que legal, o urso é todo de osso. Você precisa coletar pelo menos 150 nesta fase para abrir essa jaula. E eu imagino esse número como moedas, né? Talvez eu não tenha lido direito, foi um erro de roteiro. Um erro de escrita, na verdade. E eu achei essa alavanca e aí ela liberou uma escada que ajudaria muito a minha locomoção pela essa tal de muralha. E enfim, completamos a muralha.
Eu acho que eu já tinha urso suficiente pra ir pra próxima fase, que eu nem sei qual é, porque pra mim essa é a fase final. Mas eu resolvi recolher mais. Então, o último local existente naquele deserto é esse rio. E lá eu imaginava que tivesse um urso. E definitivamente, quando eu fui olhar um dos caixotes, tinha uma chave lá. O único problema é que eu não sabia onde estava o urso. Eu só tinha achado a chave. Mas pegando a chave, fica uma seta na ponta da cabeça do meu urso. Então fica bem fácil de achá-lo. E eu pude ver que o nome dele é Cleo. Cleo também é um nome bem legal. Eu já pude sair dessa fase, porque eu acho que não tem mais ursos existentes naquela fase. E aí eu tomei um susto, porque ele tinha indicado que eu tinha desbloqueado uma caixa gigante. Eu nem tinha sabido da existência dessa fase. Então eu pensei, deve ser uma fase muito legal. Então vamos ver. E aí o cientista conta que um artefato foi roubado pela abelha que construiu o mel roxo. E aí esse artefato tinha o poder de criar o mel roxo e poder criar muitas coisas também. Então aí ele roubou o artefato, então a gente devia recuperá-lo. E também a gente tem que entrar nessa casa para conseguir alguns ursos. E esse raio colhedor vai possibilitar de a gente entrar na casa. Eu não sei por que a gente tem que colher, mas é só aceitar. E essa é a fase mais difícil desse jogo. E irritante também. A mais difícil não, a mais irritante. Tem um esgoto que eu não sabia o que fazer. Tem esse quarto que demorou uma eternidade para chegar. E tem esse lugar irritante. Mas é obrigatório que eu tenha que passar dessa fase. O mapa dela é legal, mas o único problema é que não é bom para você poder jogar nele. Porque tem muitos objetos gigantes, aí fica difícil de acessar. E da janela eu consigo ver o cara que tava lá fora. Oi, cara, você tá bem? Eu não tô não, porque eu odeio essa fase. Eu já imaginei que teria que coletar 60 moedas, porque todas as fases eu tenho que coletar 60 moedas. Então eu acho que isso seria necessário. E essa alavanca me possibilitou de abrir a geladeira, olha que legal. Então eu decidi ir para o segundo andar. Eu pensei, demoraria um ano para eu subir essa escada. Mas ainda bem que tem um canhão aqui para eu poder subir. E eu serei lançado lá para cima. Sendo lançado, eu chego tipo num quarto de uma criança. E o pior de tudo dessa fase é que também tem essas baratas que te causam dano. Elas são muito irritantes. Aí dentro do castelo de Lego você encontra esses ratos. Que nessa fase esses ratos infectados com mel roxo são muito irritantes. Mas aí a gente bate um papo com esses ratos e um diz bem assim: esse castelo de tesouros é como jogar aquele famoso jogo de cubos. Quem não gosta de Minecraft? E de fato, coletando 60 moedas, aparece uma seta na minha cabeça, indicando que a porta já foi aberta. Que eu nem sabia que tinha porta. Indo pro banheiro, eu vejo que esse lugar tem uns papéis higiênicos rosas. Fala sério, quem usa papel higiênico rosa? E aí eu já tinha coletado tudo no segundo andar, era só voltar para o primeiro. Mas eu pensei, descer essa escada vai demorar um ano. Mas aí era só usar esse papelzinho, esse avião de papel e eu já chegaria lá em um instante. Aproveitei também para tentar chegar pelo menos perto da porta com o avião de papel. E olha só, me deparei até em cima da mesa e já era bem perto da porta onde eu tinha que ir. Essa porta não tem como. Olha o tanto de rato. E esses ratos são muito chatos, eles pulam em cima de você. E aí as setas já estavam apontando pra cima, então eu fui pelas gavetas. E cada gaveta tem um rato, isso é muito chato. Eu odeio esses ratos. Aí chega uma hora que você encontra essa ponte que é bem fácil dos ratos te derrubarem. Mas nenhum me derrubou, ainda bem.
de fato, coletando 60 moedas, ia desbloquear essa parte. E com essa parte, aqui que vem o boss mais chato desse jogo. E também feio. Ele é muito feio. Ele dá um ataque de cabeçada. E ele, sério, ele é muito chato. Ele também dá essa caudada, que eu tenho que pular da cauda dele. E ele também é muito feio. Eu já falei que ele é feio. E agora eu tô correndo pra pegar um coração, porque eu tô com 1 de vida. Aí pra derrotar ele, quando ele dá essa cabeçada, você tem que vir e dar um soco nele. Aí você dá 1 de dano nele. Eu até morri pra esse chefe. Nossa, tô falando, é muito difícil. Chegando no chefe novamente, eu esqueci de dizer a parte que você tem que esperar 1 ano pra ele chegar. Isso também é muito chato. E aí é aquela mesma história dele tentando dar os ataques chatos dele. E aí finalmente matei ele. Nem foi tão difícil. Na verdade foi muito difícil. Sério, foi muito. Confia em mim. E aí pude pegar a chave para libertar o urso. E nessa fase os ursos são bebês. Olha que legal. E aí eu pude ver que o nome dele era Viper. Eu também não conheço nenhum trocadilho com o nome Viper. Então eu pude finalmente sair da fase. Mas aí também fiquei confuso, porque tipo, só tinha essas fases. Então o jogo pegou mais uma ainda fase escondida. Não pode ser. Então minha única opção era tentar fazer de novo essa fase chata. Pra tentar conseguir mais ursos, liberar uma outra fase de surpresa. Eu com bastante desânimo fui repetir a fase, mas eu tava com desânimo porque essa fase é muito chata, como eu ia falando. Então fui tentar passar a fase. E a primeira coisa que vi foi um videogame. Então vi um urso do lado dele. Pensei, se eu jogar videogame, eu acho que eu vou conseguir o urso. Mas seria bem difícil chegar na mesa. Chegando em cima da mesa, finalmente pude jogar videogame. E de fato, tenho que passar de uma fase do Super Beer Adventure versão Nintendo Extreme System. Então, passando dela com bastante dificuldade, finalmente consegui meu urso. E chegando no urso daquela fase, consegui passar e apareceu uma mensagem. E na frente da TV, peguei a chave e libertei o urso perto do videogame. E pude ver que o nome dele era Maia. Maia também é um nome legal. Então subi na mesa e com esperança de encontrar um urso não vi nada. Mas entrando dentro do queijo, descobri uma sala secreta, onde tudo era feito de queijo e tinha ratos moradores dentro do queijo lá. Mas no final das contas, não encontrei nada lá dentro. Então, indo para outro local, outra mesa, encontrei um urso. Então, imaginei que a chave dele estaria dentro da geladeira. Então, ativando a alavanca para abri-la, abri a geladeira e comecei a vasculhar ela por dentro. E subindo no ponto mais alto, que dificultou muitas coisas, consegui uma chave congelada. Mas ela não servia porque estava congelada. Então, levando ela para o forno, que já estava aberto, imaginei que poderia aquecê-la e libertar a chave que estava presa. E isso que aconteceu. Libertando ela, eu só precisaria chegar lá. Libertando o urso, vi que o nome dele era Giuseppe. Então, meu Giuseppe é o nome mais ou menos legal. Então eu decidi ir para o segundo andar usando o canhão. Quando chegando no andar, vi uma casa e dentro dela vi um urso. Então só seria procurar lá a chave para libertá-lo. Mas eu estava encontrando a chave, então saindo da casa, olhando mais para cima, encontrei uma prateleira muito alta. E lá estava a chave, então eu pensei, como eu vou chegar lá? Então, vendo que em um dos vagões do trem tem um pula-pula, que servia como mola, conseguiria chegar lá bem facilmente. Chegando lá, foi bem fácil, só pegar a chave, sair de lá e libertar o urso. Libertando ele, pude ver que o nome dele era Cleptep. Não é um nome legal e bem difícil de falar. Eu decidi ir para o banheiro. Chegando lá, vi uma grande pia e junto com um ralo. E dando uma barrigada nele, consegui ir finalmente para o esgoto. Entrando no esgoto, a primeira coisa que vi era um urso na outra parte de uma jaula. Então pensei, como eu irei chegar lá?
Pensando mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, finalmente tinha encontrado uma maneira de chegar lá. Na banheira, provavelmente teria outro ralo que me levaria até lá. Então foi isso que eu fiz. Caminhando um pouco pela casa, consegui finalmente ir pro banheiro de novo. Chegando na pia, deu uma barrigada no ralo. E definitivamente ele se abriu, e me possibilitando de ir pela outra entrada. E lá estava o urso, mas tinha um problema. Eu não tinha chave para libertá-lo, então como eu ia libertá-lo? Mas, para minha sorte, achei uma alavanca e, ativando ela, libertei 2 entradas para o bueiro. Indo para frente naquele local, não encontrei nada. Então, indo para o outro, ai meu Deus! Encontrei um jacaré, mas eles não queriam me comer. Ele queria a minha ajuda, porque eu tinha que tirar um pedaço de metal dentro da boca dele. Isso tem referência, se você não pegou, é de Banjo-Kazooie, tá? Chegando dentro, vi um pedaço de metal e também vi a chave. Pulando na água, eu vi que ela estava infectada, então eu tomei um dano. Mas sério, cara, não saberia o que eu fazer. Então saindo, voltando, fazendo muitas coisas, tentei até dar uma barrigada naquele negócio. E até vi que funcionou. Mas o problema é que ia surgindo mais plataformas. E eu não podia repetir as barrigadas que eu tinha dado nas plataformas. Então cada vez eu tinha que pular para uma plataforma nova. E aí não foi muito difícil. Foi só pular, dar barrigada nas plataformas. E quando eu fui pegar a chave, saí de lá dentro. E finalmente pude pegar o urso. Libertando ele, pude ver que o nome dele era Blossom. É um nome bem difícil de falar. Finalmente pude sair daquela fase tenebrosa. Da fase, explorando um pouco do cenário, tentei ver onde estava a entrada daquela fase escondida. Então, vendo um pouco, encontrei esse buraco e me deparei com uma coisa muito triste. Eu precisaria mais de 2 ursos para desbloquear a próxima fase. Mas a fase parecia um tipo de caverna, parecia muito legal. Então fui para a fase da aldeia das tartarugas para tentar desbloquear mais ursos lá. Indo no rio, procurando um pouco em um buraco que tinha achado, pensei que teria um urso lá. E acertei na mosca. Tinha um urso lá. Não era muito difícil de pegar ele. E pegando ele, vi que o nome dele era Urso Preto, Blackbird. Esse nome não é legal. Chegando mais um pouco aquele rio, encontrei atrás da cachoeira uma entrada. E lá tinha um acesso de plataforma. Tinha algumas plataformas mexendo. Não foi muito difícil de chegar no urso. E finalmente libertando ele, pude ver que o nome dele era Tommy. É um nome legal. Então finalmente vi que eu tinha desbloqueado a colmeia. Então fui pra lá diretamente. Chegando naquela fase, vi que era uma fase que você tinha que chegar em rumo à frente. Isso significa que não era uma fase de espaço aberto. E sim, ela era bem difícil, a mais difícil desse jogo. Aquela da casa era a mais chata. Essa é a mais difícil. Lembre disso. Eu até dei game over, porque estava muito difícil. E ainda sim é fácil, porque eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste. Tem até essa parte muito chata, que vem um tipo de plataforma que se mexe de mel. E você tem que pular desses obstáculos. Ao mesmo tempo, vem 2 abelhas tentando te derrotar. Matando elas, vem essa parte de espinho muito chata, porque você tem que desviar. Mas não é muito difícil se você tiver conectado. Então, batendo outra abelha que estava me seguindo, cheguei nessa parte. E essa parte é a mais difícil dessa fase. Ou do jogo também. Aqui, tipo de gelo que você escorrega muito. E você tem bolas também te atrapalhando. E passando daquela parte, cheguei naquela parte. Em outra parte, derrotando as abelhas, não tinha onde mais ir. Então pulei dentro de um buraco. Pulando do buraco, vi o que seria o boss final. Então ele fala que se os ursos quisessem controlarem tudo, mas os ursos preferiam paz e igualdade. Então ele só tem essa frase:
Até você, meu próprio irmão, você me traiu. Então descobrimos que o protagonista é irmão do cara mais malvado do jogo. Então chegamos no último chefe, a Rainha Beatriz, que foi controlada pelo Beer, pelo irmão do Beer. Esse chefe é muito difícil, sério, é muito difícil. Você tem que ter muita agilidade para conseguir passar dele. A abelha dá esses ataques que quebram as plataformas. E sério, é muito difícil. Então chega uma hora que o irmão do Beer aprisiona o protagonista e tenta tirar o raio para controlá-lo. Mas felizmente o seu mochileiro protege ele e dá tudo errado. E assim formando o super mochileiro. E agora temos que chegar até ele para finalmente chegar na batalha final. Essa parte não é muito difícil, só você andar até encontrar onde você tem que ir. E no caso onde você tem que ir é bem lá. E eu já tô chegando, ó. E agora é que fica mais difícil, porque agora você tem que dar tipo esses dashes entre as plataformas para você conseguir escalá-las. E se você errar, começa de novo. Chegando no local desejado, temos que lutar contra o irmão do Beer. Aqui é melhor já quebrar esses estalactites, porque vocês vão saber por quê. E aqui ele joga tipo essas bolas de espinhos que você tem que atacar para evitar de encostar em você. E quando ele joga uma bola totalmente roxa, é só você atacar nele e ela é jogada para ele novamente. E aqui é só você derrubar ele da plataforma. E quando ele renasce, ele traz essas abelhas muito chatas. E refaz tudo de novo. Finalmente ele derrotado, a colmeia explode em pedacinhos. E a gente se encontra com a abelha dizendo que nos desculpando por lutar contra vocês. E também dizendo que nós salvamos o reino e nós somos heróis. Zeramos Super Beer Adventure. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva e eu vou nessa. Tchau, joia e adeus.